Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje vai ser sobre a edição número 186 do Jurisprudência em Teses do STJ. O tema dessa edição é improbidade administrativa. É a terceira edição do Jurisprudência em Teses do STJ sobre esse tema. E aí, meus amigos, antes de mais nada, eu agradeço a todos vocês que estão aqui nos ouvindo, nos acompanhando. Convido primeiramente aqueles que ainda não seguem o nosso canal no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e etc., para que você nos siga e ative o sininho para ficar sabendo cada vez que sair um novo podcast, um novo informativo em áudio. Lembro também a vocês que o Spotify tem função de aceleração, então se você prefere ouvir o áudio um pouquinho mais rápido, aproveita, usa o Spotify e aproveita essa ferramenta que vai otimizar seu tempo, não é também? Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos começar aqui a falar propriamente do informativo. A tese 1 dessa edição ficou da seguinte forma: é lícita a acumulação de pedidos de natureza condenatória, declaratória e constitutiva na ação civil pública por ato de improbidade administrativa. E aí, meus amigos? Primeiro ponto. Quando você vai lá na Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, no artigo 12, você vai ver que, independente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidades civis e administrativas previstas na lei específica, será o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. E aí, meus amigos, no inciso 1, 2 e 3, você vai ver, respectivamente, aquelas sanções que são aplicadas, caso tenha sido praticado algum dos atos de improbidade do artigo 9º, do artigo 10º ou do artigo 11º. Lembrando que os atos do artigo 9º são aqueles que importam em enriquecimento ilícito, os do artigo 10, aqueles que importam em prejuízo ao erário, e o artigo 11, aqueles que atentam contra princípios da administração pública. E aí, cada um desses incisos vai trazer aquelas sanções que são cominadas ao fato praticado, seja ele do artigo 9º, 10º ou 11º. E aí, dentre essas sanções, que elas são aplicadas cumulativamente ou de forma isolada, a gente tem aqui, a título de exemplo, no artigo 9, perda de bens e valores, perda da função pública, suspensão de direitos políticos, multa, proibição de contratar com o poder público, e etc. Você vê aí uma série de pedidos que podem ser realizados quando se propõe uma ação civil pública por improbidade administrativa. E aí o que a tese fala? A tese fala que é lícita a acumulação de pedidos, sejam eles de natureza condenatória, declaratória ou constitutiva. E aí, gente, um ponto muito interessante, quando você vai para a doutrina, é que, inclusive, eu destaco aqui um trecho da doutrina do professor Marino Pasaglini, que ele traz que a sentença da ação civil pública de improbidade administrativa, ela necessariamente vai ter sempre três elementos. Ela tem um elemento declaratório, e esse elemento declaratório consiste no reconhecimento de que o ato praticado ele constitui uma ação de improbidade administrativa nas modalidades previstas no artigo 9º, 10º, 11º da LIA, Lei de Improbidade Administrativa, claro. Primeiro efeito declaratório. O segundo efeito, que é um efeito constitutivo, que compreende a declaração do direito de desconstituição daquele ato ímprobo que foi praticado e da constituição de uma nova situação jurídica, com a anulação do ato ímprobo, efeito constitutivo. E, em terceiro lugar, um efeito condenatório. E aí esse efeito condenatório diz respeito à aplicação daquelas sanções que estão previstas lá no artigo 12 da LIA. E aí,
não só para fixar essa tese, mas também para aprofundar um pouco essa tese, eu trouxe aqui um caso concreto. O caso concreto é o seguinte: o Epitácio, prefeito de Cabrobó, ele desviou dinheiro decorrente de uma verba pública através de um esquema de fraude a licitações. E aí o ato criminoso foi descoberto e o Epitácio foi denunciado criminalmente e também sofreu uma ação civil por improbidade administrativa. A ação civil pública ela teve acumulação de pedidos. Teve tanto o pedido de ressarcimento integral dos danos causados ao erário, como de aplicação das demais sanções previstas no artigo 12. E aí o primeiro ponto é possível essa acumulação? É claro que é possível, inclusive decorre do próprio caput do artigo 12, que as sanções podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Então, primeiro ponto, perfeito, é possível a acumulação. E aí a gente traz uma certa complexidade ao caso. Suponha que as sanções aplicáveis elas estão prescritas. Ainda assim é possível a determinação do ressarcimento ao erário? E aí a resposta é sim. E aí a gente tem a tese de repercussão geral, tema 1089, que determina que, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no artigo 12 da Lei 8429. Esse é o entendimento do STF e esse também é o entendimento do STJ, inclusive divulgado em informativo, no informativo 710 do STJ. E aí, para completar, só para finalizar realmente agora o estudo dessa tese, já aprofundando, na verdade, né? Já trazendo um aprofundamento, um desdobramento dessa tese, que é a decisão do STF, lá no informativo 910, de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Então, nesse caso concreto aqui, você verifica que as demais sanções estão prescritas, mas a ação de ressarcimento ao erário, ou melhor, a sanção de ressarcimento ao erário, ela, quando decorrente de ato doloso, ela é imprescritível. Então, ainda que as demais sanções estejam prescritas, é perfeitamente possível a continuação da ação de improbidade visando tão somente o ressarcimento do dano. A tese 2 determina que, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, é cabível a compensação por danos morais na defesa de interesse difuso ou coletivo. E aí a gente volta lá para aquele artigo 12. O artigo 12, que ele disse que aquelas sanções previstas nos incisos 1, 2 e 3, elas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. Dentre essas sanções, não está a condenação por dano moral coletivo. Você pode ler lá os incisos 1, 2 e 3, você não vai encontrar escrito que é possível a aplicação da sanção de indenização por danos morais coletivos. Ocorre, meus amigos, que a lei de improbidade administrativa ela não pode ser lida sozinha. Nós precisamos compreender a lei de improbidade administrativa como parte do microsistema processual coletivo, que vai compreender, dentre outras leis, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei da Ação Civil Pública, a Lei da Ação Popular, a Lei de Improbidade Administrativa, etc. Inclusive, existe uma defesa muito forte, inclusive doutrinária, no sentido de que a ação de improbidade administrativa é modalidade de ação civil pública. E essa parece ser a interpretação que é adotada pelo STJ em uma tese como essa. A própria nomenclatura utilizada na tese já demonstra a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que é uma ação civil pública, nos termos da doutrina que defende essa posição, que visa tutelar a moralidade administrativa nos termos previstos na LIA. Então, meus amigos, parece ser esse o entendimento do STJ
e a jurisprudência do STJ se consolida realmente, ou pelo menos tem se consolidado, nesse sentido da possibilidade de condenação por danos morais coletivos em ação civil pública por improbidade administrativa. É esse, inclusive, o teor da decisão da segunda turma, no RESP 19.40.837, que eu trouxe no informativo escrito. É uma decisão de dezembro de 2021, bem recente, onde o STJ realmente traz essa posição de que há uma consolidação desse entendimento dentro do Superior Tribunal de Justiça. A tese número 3, na verdade, tem o mesmo texto da súmula número 651 do STJ. A súmula 651 e a tese 3 dessa edição são da seguinte forma: compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação por autoridade judicial à perda da função pública. E aí o primeiro ponto. Lá na Lei 8.112 de 90, ele traz no artigo 132 que a demissão será aplicada nos seguintes casos: inciso 4, improbidade administrativa. Então, o servidor público praticou ato de improbidade, ele pode ser punido, ou melhor, ele deve ser punido com pena de demissão. E aí o que essa tese fala é que essa demissão pela autoridade administrativa, em virtude da percepção de um ato de improbidade administrativa pelo servidor, ela independe da análise judicial do caso. Então, a autoridade administrativa, se ela percebe que o servidor praticou um ato de improbidade e ele responde todo aquele processo administrativo decorrente dessa ação e ao final realmente se percebe a prática desse ato, é possível a aplicação da pena de demissão, ainda que a eventual ação civil pública por improbidade administrativa ainda não tenha sequer sido julgada. São esferas independentes. É possível perfeitamente reconhecer administrativamente essa ocorrência do ato de improbidade. E aí eu trouxe aqui um exemplozinho para fixar e que a gente vai até aprofundar um pouco mais do que diz essa tese. Vamos lá, o Linneu, que é servidor público federal, ele foi flagrado pelas câmeras de segurança se apropriando de materiais de escritório do seu gabinete. Ele se apropriou ali de grampeador, de pasta, caneta, pegou, sei lá, um teclado do computador que estava ali, um dispositivo, um toner da impressora, enfim, ele saiu ali se apropriando de materiais do gabinete. E aí, primeiro ponto, isso é um ato de improbidade administrativa? Em tese, sim, já que ele está incorporando ao seu patrimônio bens que são do acervo patrimonial da entidade em que ele trabalha. Então, Linneu pratica ato de improbidade administrativa, até aí ok. Quais são as medidas a serem tomadas? Aí o Ministério Público ele propôs uma ação de improbidade administrativa que ainda está pendente e a administração pública instaurou um processo administrativo disciplinar, instaurou um PAD, visando a aplicação de sanção a esse servidor. Aí, terceira pergunta, qual é a sanção aplicável? A sanção aplicável é a pena de demissão. Por que é a pena de demissão? Porque está lá no artigo 132, inciso 4, que em caso de improbidade administrativa se aplica a pena de demissão. E aí, o PAD seguiu e o Linneu foi condenado, foi demitido. E aí o Linneu primeiro argumentou o seguinte, ele disse, olha, eu não poderia ter sido demitido porque o ato de improbidade administrativo ainda não foi reconhecido na ação civil pública por ato de improbidade. Essa ação ainda está pendente, ainda está tramitando. É possível acolher a alegação do Linneu? Não, não é possível porque são esferas independentes.
Então, a administração pública ela não é obrigada a aguardar o fim da ação civil pública por improbidade administrativa para resolver julgar o processo administrativo disciplinar. E aí eu sei que a gente já superou essa possibilidade, já explicamos, mas eu vou trazer para vocês aqui também a tese número 6 da edição número 142 do Jurisprudência em Teses. Ela diz que é possível utilizar a lei de improbidade administrativa em interpretação sistemática para definir que o tipo previsto no artigo 132, inciso 4 da Lei 8.112 e justificar a aplicação da pena de demissão do servidor, ou seja, perfeitamente possível. Aí a gente vai agora para a próxima pergunta. O Linneu pode alegar que essa pena aplicada é desproporcional? Aí o Linneu não pode. E aí ele não pode, porque se a pena de demissão é a única pena prevista, a administração não possui discricionariedade para aplicar qualquer outra pena. Vamos ver o que diz a tese número 4 da edição 141 do Jurisprudência em Tese do STJ. A administração, quando se depara com situação em que a conduta do investigado se amolda às hipóteses de demissão ou de cassação à aposentadoria, não dispõe de discricionariedade para aplicar a pena menos gravosa por se tratar de ato vinculado. Tese número 5. Não há falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade quando a única reprimenda prevista para a infração disciplinar é a pena de demissão. Então, infelizmente, deu ruim para o Linneu. O Linneu não pode alegar que o PAD não pode ser julgado enquanto a ação civil pública por improbidade estiver tramitando. Não tem como alegar isso. E não tem como alegar também que a pena de demissão é desproporcional. A tese número 4 tem a mesma redação da súmula número 634 do STJ. A súmula nos diz o seguinte: ao particular, aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público. Mas, Bruno, particular comete ato de improbidade? Comete. Comete sim. Está lá no artigo 3º da Lei 8429. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática de ato de improbidade ou dele se beneficie de forma direta ou indireta. Então, o particular, ele vai estar ali agindo em conluio com o agente público, por exemplo, e os dois vão ser processados em virtude de ato de improbidade administrativa. E aí, qual é o regime prescricional aplicável a esse particular? É exatamente o mesmo regime que está lá no artigo 23 da Lei 8429, que inclusive foi modificado pela Lei número 14.230. Pelo texto atual, a ação para a aplicação de sanções previstas nesta lei prescreve em 8 anos, contados da ocorrência do fato, ou no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. E aí, gente, é importante ter um olhar crítico em relação a essa novidade da Lei 14.230, porque realmente foi um dos temas mais questionados da nova lei de improbidade, que na verdade não é uma nova lei de improbidade, né? É uma reforma à Lei 8429. Por quê? Porque antes, pelo regime anterior à Lei 14.230, o termo inicial da prescrição da ação, ela só se dava, por exemplo, no caso de mandato eletivo, de cargo de comissão ou de função de confiança, só se dava após o término do respectivo mandato, cargo de comissão ou função de confiança. Então o prazo era só de 5 anos, mas se o prefeito cometesse ali um ato ímprobo, essa prescrição só começaria quando ele saísse do cargo. Pelo novo dispositivo, não. A prescrição já começa a correr a partir do cometimento do ato. Então o indivíduo passa ali 4, 8 anos no mandato,
muitas vezes, enquanto se está no mandato, é muito difícil ser denunciado, ser investigado, e aí, por conta disso, acaba favorecendo a impunidade. E aí, esse era somente o inciso 1, não é? Havia mais dois incisos que tratavam ali de algumas entidades específicas, tratava do exercício de cargo efetivo, emprego público, e aí havia uma complexidade um pouco maior na situação. Pelo novo regime, essa prescrição é de 8 anos, contados do fato, ou se tratar de uma infração permanente, do dia em que cessou a permanência. Tese 5. A tese 5 determina que é viável o prosseguimento da ação de improbidade administrativa exclusivamente contra particular quando há pretensão de responsabilizar agentes públicos pelos mesmos fatos em outra demanda conexa. E aí vamos por partes. Nós já vimos lá na última tese que é possível a aplicação de sanção por ato de improbidade administrativa a agente particular. Já vimos isso, ok. Mas agora vamos fazer outra pergunta. É possível propor ação civil pública por ato de improbidade administrativa exclusivamente contra o particular, sem que tenha um agente público na ação também, junto com esse particular? Não, não é possível. Para que se seja proposta uma ação de improbidade administrativa em face do particular, é indispensável que haja também um agente público como autor do ato de improbidade. Então, não é possível particular sozinho no polo passivo da ação por improbidade administrativa. Agora, vamos lá para um caso concreto aqui bem específico. Suponha que o Ministério Público e o DENIT, cada um deles propôs uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa. As duas ações foram decorrentes ali do mesmo fato. Só que a primeira ação, que foi proposta pelo Ministério Público, ela foi proposta em face de determinados agentes públicos e de um particular. Já a outra ação, que foi proposta pelo DENIT, ela foi proposta somente em face dos agentes públicos. E aí o que aconteceu? Essa ação do DENIT ela foi proposta primeiro, ela era um pouco mais ampla, e aí por conta disso, a ação proposta pelo Ministério Público, ela foi extinta exclusivamente em relação aos agentes públicos. Os agentes públicos em questão, eles ficaram respondendo à ação do DENIT. E o particular ficou sozinho na outra ação civil pública que foi proposta pelo MPF. E aí o particular ele foi lá e disse, olha, eu não posso responder sozinho uma ação por ato de improbidade, porque eu sou um particular. Para que eu responda uma ação por ato de improbidade administrativa, necessariamente precisa ter também um agente público aqui junto comigo, sendo apontado como coautor do ato de improbidade. Essa é a posição do STF, está inclusive em informativo, a título exemplificativo, lá no informativo 535 do STJ. E aí o que o STJ decidiu? O STJ decidiu, de fato, você está correto ao dizer que é necessário que haja um agente público junto com você na ação de improbidade. Só que nesse caso específico existe uma demanda conexa, as duas ações elas estão tramitando em conexão, e na demanda conexa, proposta pelo DENIT, os agentes públicos em questão estão lá no polo passivo. Então, é perfeitamente possível, nesse caso concreto, a continuidade da ação. Porque, por mais que os agentes públicos não estejam no polo passivo na mesma ação que você, eles estão no polo passivo em uma ação que corre em conexão com a sua. Então, é isso o que a tese 5 nos conta. A tese 6 ela fala que não há falar em julgamento extra petita, nem em violação ao princípio da congruência, na hipótese de decisão que enquadre o ato de improbidade administrativa
em dispositivo diverso daquele indicado na inicial, pois a defesa atém-se aos fatos e o juiz define a sua qualificação jurídica. Então, gente, até a Lei 14.230, desculpem, vigia essa máxima de que às partes cabia tão somente discutir os fatos e ao juiz decidir, sobre a fundamentação jurídica daqueles fatos. Então, no caso concreto que a gente trouxe, foi até do servidor Linneu, foi proposta uma ação pública de improbidade administrativa em face do Linneu, só que essa ação foi proposta com base no artigo 9º da LIA. Então, se defendeu ali naquela petição inicial que o Linneu cometeu um ato de improbidade administrativa que importava em enriquecimento ilícito. E aí, as partes discutiram acerca dos fatos, o juiz concordou com aqueles fatos que foram delineados na petição inicial, mas ele discordou da qualificação jurídica. Então, naquele exemplo que a gente deu, o juiz entendeu que aqueles fatos trazidos, na verdade, tratavam de um ato de improbidade que gerava, ou melhor, que atentava contra princípios da administração pública. Então, o juiz pegou os fatos, concordou, mas enquadrou lá no artigo 11 da LIA. E aí, o que a tese fala? A tese fala que não há nenhum problema nisso, que essa decisão é perfeita. O que acontece? A Lei 8.429, ela foi alterada em 2021 pela Lei 14.230, e veja só o novo texto do parágrafo 10-F, inciso 1, do artigo 17. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial. Ou seja, se dentro daquele mesmo exemplo que a gente trouxe, o Ministério Público propôs ação com base no artigo 9º, o juiz, na hora de sentenciar, concordou em relação aos fatos, mas condenou pelo artigo 11. Pode? Pode não. Não pode de forma alguma. Se fizer isso, inclusive a sentença é nula. É isso que diz o artigo 17, parágrafo 10-F, inciso 1. A tese 7, ela nos diz que, nas ações de improbidade administrativa, com base nos artigos 9º e 10º da Lei 8.429, ou seja, aquelas ações em virtude de dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito, somente os sucessores do réu estão legitimados a prosseguir no polo passivo, nos limites da herança, para fins de ressarcimento e pagamento da multa civil. E aí essa tese ela foi inserida lá no artigo 8º da Lei 8.429. O artigo 8º ele diz que o sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. E aí eu trouxe aqui um caso concreto para poder ajudar a entender e a fixar aqui essa diferenciação. No caso concreto, o Epaminondas ele foi condenado em uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa a uma pena de multa no valor de R$300 mil. E a conduta que ele praticou foi enquadrada no artigo 11, então ele atentou contra princípios da administração pública. E aí o pobre Epaminondas faleceu, morreu. E aí o Estado resolveu cobrar dos sucessores de Epaminondas o valor dessa multa. É possível? Não é possível não. Por que não é possível? Porque o Epaminondas, ele praticou um ato de improbidade administrativa que está previsto lá no artigo 11. E o artigo 8º só fala sobre transmissão da obrigação de pagamento da multa em relação aos atos de improbidade dos artigos 9º e 10º. Então, a multa civil ela só é transferida aos herdeiros sempre até o limite do valor da herança se houver violação dos artigos 9º e 10º
dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito. Mas por quê? Porque nesses casos, efetivamente, houve um prejuízo da administração. Então, a administração foi lesada em termos financeiros, inclusive. Então, ou houve ali um dano ao patrimônio público, o erário perdeu dinheiro, né? Ou então o Epaminondas ganhou dinheiro, o patrimônio dele cresceu em virtude do ato de improbidade. Então, nesses casos, o herdeiro, ele de alguma forma, ele foi beneficiado ou pelo menos a administração foi prejudicada. Então, nesses casos, há a transmissão dessa obrigação ao espólio. Mas no caso de uma simples lesão a princípio da administração pública, essa multa aplicada ela tem um caráter personalíssimo. Então ela não vai ser transferida aos herdeiros. É isso que a tese 7 nos fala, e essa tese 7 ela está, na verdade, ali bem alinhada com o próprio texto da lei do artigo 8º, com a redação dada pela Lei 14.230. A tese 8, ela determina que é possível a decretação da indisponibilidade de bens sobre ativos financeiros nas ações de improbidade administrativa. E aí essa tese 8, ela acaba sendo muito bem contextualizada lá nos parágrafos 11 e 13 do artigo 16 da Lei 8.429. Parágrafos esses que foram inseridos pela Lei 14.230 de 2021. Então, esses dispositivos eles trazem um detalhamento de como será possível, em que caso será possível, a indisponibilidade dos bens sobre ativos financeiros nas ações de improbidade. Então, veja só, o artigo 16 ele diz que na ação de improbidade administrativa poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidental pedido de indisponibilidade de bens do réu, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. E aí o que o parágrafo 11 diz? Diz que a ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, cotas e ações de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, apenas na existência desses, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. Parágrafo 13. É vedada a decretação de disponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança ou em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. Ou seja, houve aqui uma preocupação com a manutenção da atividade empresária do indivíduo, ou mesmo com a sua manutenção e de sua família, no sentido de permitir essa indisponibilidade de dinheiro, de ativos financeiros em conta bancária, mas de colocar essa possibilidade como algo subsidiário. Então, antes de tornar indisponível dinheiro, é necessário verificar se o indivíduo tem veículo, imóvel, bens móveis em geral, aeronave, navio, se ele tem animais, não é, semoventes, cotas de sociedade, metal precioso, enfim. É preciso ver se ele tem outros bens que não dinheiro, para que se torne esses bens indisponíveis. Porque, veja bem, se você vê ali o caso de um empresário, vamos aqui tomar de exemplo, e você bloqueia a conta bancária, pega o dinheiro, a atividade empresária como um todo pode ser comprometida. Esse indivíduo ele pode não conseguir pagar o funcionário, não conseguir pagar o fornecedor, não conseguir pagar a conta de luz e dessa forma acaba trazendo um prejuízo muito maior. Da mesma forma uma família, uma pessoa física, esse indivíduo ele pode ficar sem dinheiro para fazer o mercado do mês, para pagar a energia, para pagar a água, pagar a luz. Então, quando você torna indisponível um bem que não é dotado assim de tanta liquidez,
há, claro, um prejuízo, mas esse prejuízo ele é menor, em tese, pelo menos, do que o bloqueio de uma conta bancária. Então, por isso que o bloqueio da conta bancária vai ser o último caso. E aí ainda se faz uma ressalva. Por quê? Porque se visa garantir um mínimo existencial. Se aquele indivíduo só tem até 40 salários mínimos depositados, tanto faz ser numa caderneta de poupança ou numa aplicação financeira qualquer, ou mesmo na conta corrente, esse valor ele não pode ser tornado indisponível porque se pressupõe que esse valor é necessário para a própria manutenção do indivíduo e de sua família. A tese 9 nos diz que, nas ações de improbidade administrativa, é indevido ressarcimento ao erário de valores gastos com contratações, ainda que legais, quando efetivamente houve contraprestação dos serviços, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. Vamos aqui para um caso concreto que vai ser melhor de entender. A empresa Bom Transporte S.A. foi contratada com dispensa de licitação pela Prefeitura de Quixeré, interior do Ceará. Ocorre que tal dispensa de licitação foi considerada fraudulenta. E aí, por conta disso, o contrato foi anulado. Acontece que durante esse período em que o contrato ele permaneceu vigente, a empresa Bom Transporte ela prestou serviço público. Vamos dizer que fosse um serviço público de transporte escolar. Todo dia ia um ônibus, pegava as crianças e deixava na escola. O serviço foi prestado. O contrato ele era irregular? Era, mas o serviço foi prestado. E aí, a prefeitura, vamos dizer que ela propôs uma ação por conta dessa irregularidade e nessa ação ela pediu o ressarcimento dos valores pagos. Esse ressarcimento é possível? Não. Não é possível porque, no caso concreto, apesar de haver uma irregularidade, isso por si só não significa que houve uma lesão patrimonial ao erário. E o serviço foi efetivamente prestado. Então, a determinação da devolução dos valores, na verdade, importaria em um enriquecimento ilícito por parte da administração. Então, o que essa tese fala é basicamente isso. Houve ali um contrato que mais na frente foi considerado ilegal. Mas, durante a vigência desse contrato, houve contraprestação dos serviços. Houve a prestação dos serviços e a contraprestação com o pagamento da administração por esses serviços. É possível pedir de volta esse dinheiro? Não, não é possível. E aí veja bem, para que se possa cobrar de volta algum valor, vai ser necessário demonstrar que houve ali um prejuízo à administração também financeiro, né? Houve ali um dano ao erário, e aí, sei lá, pode-se demonstrar que houve um superfaturamento. Então, por exemplo, imagina que a empresa prestou um serviço que na prática só valia R$100.000, mas foi pago 1 milhão. E aí, obviamente, vai ser necessário um arcabouço probatório para demonstrar que houve ali, de fato, um superfaturamento, por exemplo. E aí sim, seria possível a cobrança desse valor pago a maior, além do que seria devido na prática. Mas o que a tese aqui nos fala é que não há uma relação de automaticidade. Então, se você contratou a empresa, o serviço foi prestado e o contrato depois foi julgado ilegal, anula o contrato, mas dessa ilegalidade não se pode automaticamente cobrar de volta aqueles valores que foram pagos. E aí a última tese do dia, que é a tese 10, ela nos diz que, no cumprimento de sentença proferida em ação de improbidade administrativa, podem ser adotadas subsidiariamente medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial, se houver indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável e se a decisão for fundamentada, observados os princípios do contraditório e da proporcionalidade. Então, vamos aqui para um exemplo. Suponha que o Policarpo Quaresma foi condenado por um ato de improbidade administrativa e a sentença determinou um ressarcimento de R$300.000 ao erário. O Policarpo
ele não ressarcia os valores espontaneamente e por isso foi determinada a indisponibilidade de seus bens. E aí lá, de acordo com aqueles ditames do artigo 16, inclusive seguindo aquela ordem do parágrafo 11, enfim, daquela forma que a gente conversou agora há pouco. Só que aí essa tentativa ela foi frustrada. Não se conseguiu, na verdade, encontrar bens do Policarpo para tornar disponíveis. E, de acordo com o caso concreto ali, naquela situação, se percebeu que havia um forte indício de que o Policarpo, na verdade, estava ocultando seus bens. E aí, depois de um pedido do Ministério Público, digamos que o Ministério Público foi o autor da ação, o juiz deferiu, já que ele não encontrou nenhum bem para tornar disponível e já que havia ali uma forte suspeita de ocultação de bens, o juiz deferiu medidas executivas atípicas. Quais foram essas medidas? Foram a apreensão da CNH, ou melhor, desculpa, a apreensão do passaporte e a suspensão da CNH do executado. E aí a primeira pergunta: essas medidas executivas atípicas, elas são possíveis? Elas são. O fundamento está lá no artigo 139, inciso 4º do Código de Processo Civil, que diz que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, inciso 4, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então, esse é desse dispositivo que se tira o fundamento para a aplicação de medidas executivas atípicas, ou seja, por que é atípica? Porque não está previsto na lei. E aí, quais são os exemplos de medidas executivas atípicas? A gente aqui trouxe dois: retenção de passaporte e suspensão de CNH. É possível? É possível. Inclusive, a gente tem aí dois enunciados que eu trouxe no nosso material, que são os enunciados 48 da Infam e o 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Tá bom? E aí vamos para a segunda parte. É possível? É possível. Qual é a condição? E aí a condição número 1, para que isso seja possível, é a demonstração de sinais de ocultação patrimonial. Então, se o indivíduo ele não pagou e não se conseguiu tornar nenhum bem disponível, mas na prática é perceptível que aquele indivíduo não pagou porque ele não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro, ele não tem casa, ele não tem nada. Ele é, como a gente diz aqui no Ceará, ele é um liso. Então, você pode reter a CNH dele como uma forma de fazer com que, de coagir ele a pagar? Você não pode. Não faz sentido. Mas, se você percebe que aquele indivíduo, ele está ocultando patrimônio, que existiram ali transações financeiras controversas, enfim, existem situações, no caso concreto, que realmente apontam que esse indivíduo ele tem dinheiro, na verdade. Então, nesse caso, é possível sim a adoção de medidas executivas atípicas. E aí a segunda pergunta é possível essas medidas executivas atípicas, inclusive na ação civil pública por improbidade administrativa? E a resposta é que parece que sim. Inclusive foi uma decisão do informativo 695, é o que consta na tese 10 do Jurisprudência em Tese dessa edição. Então sim, é possível, inclusive é possível já que o Código de Processo Civil ele tem aplicação subsidiária à Lei 8429. Então, perfeitamente possível, perfeitamente aplicável. E aqui, gente, vamos só aprofundar para poder a gente não confundir alhos com bugalhos. Não é possível a aplicação de medida executiva atípica em execução fiscal. Aí é outra coisa. Inclusive, saiu também um informativo recente, o informativo 654 do STJ, dizendo que a lei de execução fiscal ela já traz ali uma série de privilégios processuais
à Fazenda Pública quando ela procura executar créditos. Então, não seria possível, nessa situação onde já há ali uma série de privilégios processuais, trazer ainda essa possibilidade de meios executivos atípicos. Então, na execução fiscal não é possível. Mas aqui, na ação civil pública por ato de improbidade administrativo, plenamente possível. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que nos ouviu até o final. E mais uma vez, como sempre, eu faço um convite para que você aproveite para conhecer também o nosso clube de membros, o Clube da Lei. Esse informativo em áudio ele é feito com base na edição escrita do informativo, e essa edição escrita ela serve como material de atualização das nossas leis. Então, por conta disso, nós temos um material de legislação integrada com jurisprudência que é atualizado semanalmente. Inclusive, todos esses informativos eles são compilados toda semana em um único informativo, que o dessa semana é o informativo semanal número 73, que tem, por exemplo, essa edição do Jurisprudência em Tese, do STJ, tem o informativo 1044 do STF, vai ter o informativo 726 do STJ. Então, em um único informativo, a gente compila os principais informativos de jurisprudência do Brasil. E aí você acaba tendo essa possibilidade de estudar a lei seca, já vendo a aplicação prática daquela lei. Veja só, um estudo muito mais contextualizado, com a jurisprudência ali inserida de uma forma com poder de síntese, mas sem perder aquela finalidade didática. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço muito a vocês e os aguardo também na nossa próxima edição. Um grande abraço.